Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Além da falta de educação, aqui no sentido da orientação correta às novas gerações, da ganância dos que só se interessam pelos resultados de suas indústrias e lavouras, da irresponsabilidade dos governos, que em muitos casos se associam ao grande capital, a impunidade é um dos fatores que mais contribuem para a ocorrência de desastres ambientais, como os que aconteceram em Mariana, Minas, e agora recentemente em Barcarena, no estado do Pará. O deputado Arnaldo Jordi, do PPS, lá do Pará, está aqui com a gente no Palavra Aberta para comentar um pouco esse quadro e comentar também um pouco sobre a atuação da Frente Parlamentar Ambientalista, da qual ele é um dos entusiastas. O deputado, Barcarena já tomou, inclusive, eu estava vendo aí, me preparando para essa entrevista, já tomou, inclusive, o noticiário internacional. Já. O impacto foi tão grande assim? Nós estamos aqui de fora, não temos. O senhor já se informou melhor sobre isso? Já. Aliás, não é um episódio apenas que está em tela nessa análise, porque este episódio ocorrido com vazamento de metais pesados, lama vermelha, a presença de alumínio e chumbo, principalmente o chumbo, que causa inclusive câncer, dentre outros efeitos colaterais. Porque o chumbo, o organismo não expele, né? Exatamente. Ele entra a no organização, organismo e fica. O chumbo é um dos 4 metais mais nocivos à vida humana, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. E, portanto, não se trata de uma questão pequena, tá certo? Uma situação gravíssima, atingindo populações desprovidas de qualquer... São populações ribeirinhas, de pescadores, pobres, sem água, sem consumo de água potável, sem... O arranjo produtivo é a cadeia do pescado, do camarão, do açaí, que é uma cultura do mangue, da ribeirinha, enfim. Então, é essa população mais desprotegida que está sendo alcançada por uma multinacional, a Hydro, que faz parte do complexo industrial de Barcarena, que é uma empresa que está em 40 países do mundo, com um faturamento anual de 5,5 bilhões de dólares, e até que tem um certo conceito de compromisso com a sustentabilidade. No ano passado, o primeiro-ministro da Noruega, ele deu um pito no presidente da República por conta daquele decreto da RINCA, que todos se lembram, e agora acabou queimando a língua, digamos assim, porque a Hydro é uma empresa norueguesa com 34% de participação acionária do governo norueguês, que produz na Amazônia um desastre brutal. Este desastre que aconteceu é o 11º em menos de 10 anos. De 2009, que foi o último grande desastre ambiental, também deste complexo industrial de Barcarena, de lá para cá foram 11 com este. Então é mais do que um por ano. Ah, então não é novidade isso não, né? Isso não é novidade. Portanto, quer dizer, não se pode nem... Eu, pelo menos, não considero um acidente. Acidente é uma coisa que acontece eventualmente. Isso já é quase que uma recorrente, não é uma recorrência muito grande. O que mostra que essa empresa faz aqui na Amazônia o que não faz no seu país de origem. É isso que nós não aceitamos. O que é que esta população, desde 2009, eu era deputado estadual ainda quando participei de uma audiência pública sobre o acidente havido lá em 2009, a Hydro foi multada em 17 milhões de reais e nunca pagou. E nunca compensou essas populações. O que é que essas populações estão pedindo em pleno século XXI? Vamos convir, uma empresa desse tamanho, 17 milhões é dinheiro trocado. É gorjeta. É gorjeta. Mas o que é que esta população em pleno século XXI está pedindo? Água. Na região mais hídrica do mundo. Eles estão pedindo microsistemas de abastecimento de água para poderem ter água potável para consumir. Segundo, o que é que eles estão pedindo? Energia. Foi um dos itens da compensação estabelecida pelas comunidades, mediada pelo Ministério Público, para tentar remediar esta situação. E energia, essas populações não têm energia. Né? Num estado que é o 5º maior produtor de energia do Brasil
e o segundo Potencial maior hidrelétrico monstruoso. e o segundo maior exportador de energia do Brasil. 82% da energia produzida em Tucuruí, Belo Monte agora é exportada para fora do Estado, e o Estado não recebe um centavo de ICMS porque a taxação da energia se dá no consumo e não na produção. E essa população não tem energia. Terceiro, a recomposição e o apoio para o redesenho das cadeias produtivas. Quer dizer, é muito pouco, né? Eu diria que é quase medíocre o pedido de tão simplório que está se solicitando e ainda esta assim população. A empresa está de freio de mão puxado. Totalmente. A empresa não deu uma resposta sobre isso. Há um estudo da Universidade Federal do Pará, do Laboratório de Química da Universidade, coordenado pela competente professora, pesquisadora Simone Pereira. Há um laudo do Instituto Evandro Chagas, que constatou a presença desses metais pesados, a presença 4 vezes acima do limite máximo admitido pela Organização Mundial de Saúde, desses metais presentes nos afluentes do Rio Pará e o rio... Eles processam o que lá, deputado? Alumina que transforma em alumínio. Que transforma em alumínio. É o minério que é processado. O minério que é processado. E esse rejeito, agora, na semana passada, exatamente há 4 dias atrás, foi descoberto o terceiro duto clandestino dentro da empresa, jorrando essa lama vermelha que está nos rios, no Rio Pará e no rio Maracapuí. O Rio Pará é um rio grande? É o rio que abastece Belém, por exemplo. É o rio que abastece Belém, Barcarena, Abaetetuba, entra pelo Marajó. É um rio que abastece praticamente Ele desemboca no Marajó? Ele desemboca, na verdade, no Atlântico. Mas ele faz a conexão com o Marajó. Tanto que há registro de algumas pessoas nos municípios do Marajó mais próximo que registraram na pesquisa de cabelo a presença desses metais acima do admitido pela Organização Mundial de Saúde. Então, há um desenho muito claro. O presidente da Hydro, ele agora, essa semana, pediu desculpas ao povo, admitiu pela primeira vez, depois de quase um mês desse acidente, admitiu pela primeira vez a existência desses vazamentos clandestinos. Não tinha como negar. Tem fotos, tem registros, tem imprensa, tem o Ministério Público. Esse terceiro duto, quem descobriu foi a Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará. Então, e pede desculpa. É claro que nós, paraenses, aceitamos a desculpa, mas essa desculpa não pode ser apenas um ato de retórica. Essa desculpa precisa ser traduzida em atitudes... que lá de trás até hoje não foram... Perfeitamente. Nessas compensações mínimas para poder atenuar o prejuízo gerado para essas populações. Não é? Os sintomas de coceira, de enjoo, de náusea, de problemas mentais, de câncer, explodiram na região. E se a gente imaginar a duração desses metais na natureza, sei lá, é secular isso, né? Coisa de séculos para até as coisas se recomporem. Claro, altera o pH do solo, os efeitos colaterais são múltiplos nisso. Agora, isso mostra de que o regramento do licenciamento desses grandes projetos, que se traduzem geralmente em enclaves na Amazônia, precisa ser revisto, não é? Porque aí existem responsabilidades solidárias do governo do Estado, porque na hora que você tem compensações, facilidades fiscais e tributárias, porque há isenção fiscal e tributária para esses projetos, isenções fiscais e tributárias do governo federal, através do IBAMA, e do governo do Estado. E quando você recebe essas isenções e essas facilidades tributárias e fiscais, você se compromete em contrapartida de cumprir uma agenda socioambiental. Se este contrato não está sendo cumprido, não está sendo honrado, os órgãos fiscalizadores têm o direito, inclusive, de suspender a licença de operação de forma unilateral, motivado pelo descumprimento de parte do acordo. Isso em qualquer país civilizado do mundo é assim. Lamentavelmente, aqui não é. Deputado, onde é que está mais frouxa essa situação? É na legislação? É na fiscalização? Ou é no próprio ambiente corrupto que a gente sabe que cerca esse tipo de negociação? Ou em tudo isso junto. Eu acho que aí é tripla escolha.
não é? É um pouquinho de cada coisa. A nossa legislação é muito fluida. E olha que estão querendo agora flexibilizar ainda mais a legislação do licenciamento. Eu acho que o nosso movimento, até para dar segurança jurídica, até para não desproteger o agronegócio, que precisa de água. Nós estamos aqui à véspera do Dia Mundial da Água, está acontecendo o Fórum Mundial da Água aqui no Brasil, e esse bem de uso coletivo é um patrimônio de uso coletivo, isso não é propriedade da Hidro, nem da Vale do Rio Doce, nem de empresa nenhuma, nem minha, nem sua. Se alguém polui este bem de consumo coletivo, tem que pagar por isso, tem que recuperar isso, tem que corrigir esta deformação. A nossa legislação já é prevista, mas é muito fluida, é muito frouxa. Então, eu acho que tem problemas na legislação. Um dos problemas, por exemplo, os comitês de bacia, que são facultados. Nós temos um projeto de lei de minha autoria que está tramitando na casa. Estamos, essa semana, fazendo um apelo ao presidente Rodrigo Maia para que esse mês, que comemora-se o Dia Mundial da Água, a gente possa agilizar a tramitação desses projetos, porque se nós tivéssemos os comitês de bacia, que são paritários entre sociedade civil e órgãos governamentais, obrigatórios e não facultativos, como você disse, são empresas poderosíssimas, não é? Claro que é muito fácil calar quem se insurge contra essas empresas, até com a cumplicidade, como você disse no anúncio do programa, às vezes até de governos, de prefeituras, etc. Há uma relação, muitas vezes, promíscua em relação a isso. Então, é preciso que a gente torne obrigatório, eu não digo para todos os córregos, mas para aquelas bacias médias e grandes, como é o caso da Amazônia, nós precisamos ter comitês de bacias obrigatórios, porque provavelmente, se nós tivéssemos um comitê de bacia hidrográfica funcionando no comitê de bacia do Rio Pará, dos outros rios, provavelmente isso não teria chegado a esta dimensão. Então, a questão da legislação, a questão da fiscalização. Tem que apertar a fiscalização. Tem que apertar a fiscalização, tanto federal quanto estadual, e nós temos que coibir essas práticas que são muito comuns na nossa República hoje, né? Que é a prática da influência, da corrupção, dos interesses pouco republicanos. Deputado Arnaldo Jordi, do PPS do Pará. Muito obrigado pela sua participação Obrigado aqui com a gente. A você. gente está acompanhando muito de perto esse tipo de assunto. Quando tiver novidades, traga para nós. Com certeza. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.